Está reaberta a sessão. O ministro Joaquim pretende fazer um aditamento de voto. Na verdade, é retomada de um trecho do voto que eu saltei. Os artigos 1º, parágrafo 1º, 14 e artigo 16, inciso 1º, proíbem a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe e, verificada a conduta, comina-lhe uma reprimenda. Também, neste ponto, o eminente relator votou pela supressão pura e simples de todos esses dispositivos. Eu tenho dúvidas quanto à suposta incompatibilidade total desses dispositivos com a Constituição Federal. É certo que a linguagem neles utilizada nos remete a um período sombrio da nossa história recente. E cito o que diz o dispositivo: não será tolerada propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe. Mas daí eu pergunto, a Constituição protege o discurso que vise a fazer a apologia de preconceitos de raça ou de classe, tal como mencionados no mesmo dispositivo? O Procurador-Geral optou por um meio termo e sugeriu a técnica da interpretação conforme a Constituição para afirmar o termo subversão da ordem política e social com o sentido de, aspas, preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, nos exatos termos do artigo 136 da Constituição e de seu excepcional regime jurídico. Ou seja, circunscreveu a possibilidade de intervenção do Estado àquelas hipóteses relacionadas com as situações de excepcionalidade institucional de que nos dá conta o artigo 136 da Constituição. Creio que, embora tendo dificuldade como disse, com a linguagem utilizada em parte do dispositivo, eu creio que a proposta do eminente Procurador-Geral, no que diz respeito a essa específica expressão, subversão da ordem política e social, e desde que entendida única e exclusivamente no contexto excepcional do artigo 136 da Constituição, poderia, sim, ser tida como compatível com a ordem constitucional vigente. Quanto à questão dos preconceitos de raça e de classe, também mencionados nos mesmos dispositivos, eu creio que suprimir pura e simplesmente as expressões a eles correspondentes equivalerá, na prática, a admitir que, doravante, a proteção constitucional à liberdade de imprensa compreende também a possibilidade de livre veiculação desses preconceitos, sem qualquer possibilidade de contraponto por parte dos grupos sociais eventualmente prejudicados. O meu voto, portanto, é na linha do voto da ministra Ellen Grace. Eu reajusto meu voto nesse sentido. Portanto, são esses os acréscimos de voto do ministro Joaquim Barbosa. Ministro Marco Aurélio. Começo por perguntar a mim mesmo: a quem interessa o vácuo normativo? A jornais, a jornalistas, aos cidadãos em geral destinatários da vida organizada? Mas se diz que amanhã passaremos, depois da decisão do Supremo, a ter liberdade. Penso que não, presidente. Passaremos a ter a Babel. Passaremos a ter nos conflitos de interesse o critério de plantão estabelecido pelo julgador. Estabelecido pelo julgador a partir de um ato de vontade, que é o ato interpretativo do arcabouço.
da ordem jurídica. Presidente, estamos a nos defrontar com uma lei que se encontra em vigor há 42 anos, 2 meses e 21 dias. E desse período, 20 anos, 6 meses e 24 dias, vigente a Constituição Federal. Constituição Federal que se diz que foi elaborada num clima de embriaguez democrática. Presidente, não creio sequer que interesse ao partido autor expungir do cenário jurídico essa lei, fazendo de cambulhada, assentando-se do primeiro ao último artigo que os preceitos nela contidos são preceitos conflitantes com os novos ares democráticos. Mas somente agora, passados 20 anos, 6 meses e 24 dias da vigência da Constituição Federal, é que se diz que se tem o descumprimento de preceito fundamental. Não me consta que a imprensa do país não seja uma imprensa livre. E possíveis artigos, possíveis dispositivos, à margem da Carta da República, já foram e são diariamente afastados pelo Judiciário. Poderíamos dizer que temos hoje, em termos de eficácia, em termos de concretude, uma lei purificada. Purificada pelo crivo equidistante, como o voto de um colega demonstrou nesta sentada, do próprio Judiciário, daqueles que têm a missão sublime de julgar os semelhantes e julgar os conflitos de interesse envolvendo os semelhantes. Presidente, chegou às minhas mãos um trabalho do mestre paranaense que costumo ouvir para refletir na minha atuação judicante, René Ariel Dott. E o título desse trabalho é sinalizador: Controle Democrático da Liberdade de Informação, uma lei própria para regular o universo dos meios de comunicação. E aí se tem a transcrição com referência ao saudoso ministro insuspeito quanto ao ranço da ditadura, Evandro Lins e Silva. Se tem a transcrição de parte da exposição de motivos de um projeto ou anteprojeto confeccionado pelo Conselho, pela Ordem dos Advogados do Brasil. E no item 10 dessa exposição de motivos está consignado que o entendimento de que os crimes de imprensa devem ser tratados pelo Código Penal implica reduzir substancialmente o generoso e complexo universo da liberdade de informação, que abrange direitos e garantias merecedores das atenções e cuidados de um diploma especial, melhor adequado às peculiaridades da matéria. Por outro lado,
ignoram ou fazem ignorar os defensores de tal orientação e não querem, os jornalistas, a incidência do Código Penal. Que os delitos contra a liberdade de imprimir e divulgar o pensamento e as ideias não são apenas aqueles cometidos através dos meios de comunicação, calúnia, injúria, difamação, violação da intimidade, mas também aqueles dirigidos contra os meios de comunicação. O inverso, a estrada aqui é de mão dupla. No tocante ao alcance da lei, e parece até palavrão mencionar-se o número da lei, 5.250, considerado o ano em que é editada, no tocante à lei nós temos, sim, preceitos que protegem o cidadão. Quanto à privacidade, quanto à honra, mas temos inúmeros preceitos que protegem a atividade jornalística, inúmeros preceitos que prestam homenagem à liberdade de informação. E como eu disse, no correr desses muitos anos, 40 anos, o judiciário afastou aqueles que se mostravam, considerada a carta da época, ou se mostraram considerada a carta que Ulisses Guimarães apontou como cidadã, conflitantes com ditames maiores, com ditames advindos da Constituição Federal. E prossigo, mas também aqueles dirigidos contra os meios de comunicação, destruir, inutilizar ou deteriorar maquinário, instrumentos ou aparelhos, e empastelamento de material, ou contra os administradores ou profissionais da comunicação social. O anteprojeto prossegue para depois consignar, entre os mais lúcidos defensores da liberdade de imprensa em nosso país, destaca-se a figura ímpar de Barbosa Lima Sobrinho. Em brilhante e alentado artigo, Necessidade de uma Lei Nova, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa afirma não ter conseguido entender a atitude de jornalistas que fazem questão de declarar que não há necessidade de uma lei de imprensa. E não se tem, isso já foi assentado há muitos anos pela doutrina do Supremo Direito Absoluto. Como não se tem preceitos hierarquizados, e isso foi frisado pela ministra Ellen Grace nesta assentada, na própria Carta da República, pois que tudo se resolveria com a presença, é o artigo de Barbosa Lima Sobrinho, com a presença, e afastada a lei se terá essa presença, do Código Penal, em que se figurariam os chamados abusos da liberdade de imprensa, a injúria, a calúnia e a difamação. Esse mesmo trabalho, presidente, prossegue, e aí se versa o Estatuto para o Exercício da Liberdade de Imprensa. Esse revela a necessidade de um diploma próprio para tratar do universo de variantes da liberdade de informação. Esse cita um artigo publicado na Folha de São Paulo, reproduzindo parte desse artigo. E estaria a revelar esse artigo: somente lei específica pode disciplinar adequadamente temas essenciais como responsabilidade civil e penal, relação de causalidade, autoria e participação, o que é legitimado pela lei de imprensa, artigo 27, não é justificado pelo Código Penal, artigo 142, mais limitado ao estabelecer causas de exclusão do crime. Ter-se-ia aqui um diploma mais favorável quanto
as causas de exclusão do crime, o exercício dos direitos de resposta e retificação com peculiaridades próprias, os direitos, as garantias e os deveres inerentes à fundação, administração e funcionamento das empresas de jornalismo e radiodifusão, as concessões, permissões e autorizações para os serviços de radiodifusão de sons e imagens, bem como os casos de suspensão e cancelamento, a efetivação dos princípios constitucionais para a produção e programação das emissoras de rádio e televisão, a regra de balanceamento de bens para a aplicação do artigo 220. Entendimento do jornal a que me referi, que é o jornal da maior expressão no cenário nacional, a Folha de São Paulo. Sem lei de imprensa, e aqui temos que ter olhos voltados também para as minorias em sentido linear. Sem lei de imprensa, só grandes teriam boas condições de proteger-se da má aplicação da lei comum, levando processos até as mais altas instâncias do judiciário. Ficariam mais expostos ao jogo bruto do poder e às decisões abusivas dos magistrados, os veículos menores e as iniciativas individuais. A fiscalização de tiranetes e oligarcas em regiões menos desenvolvidas do país ficaria mais vulnerável. Precisamos considerar que Brasil não é apenas Brasília, não é apenas Rio de Janeiro, não é apenas São Paulo, não é apenas grandes capitais. Tampouco haveria o devido amparo legal à efervescente imprensa cidadã, que dissemina blogs pela internet, inovações que merecem ter proteção especial da lei de imprensa, quando revestirem caráter jornalístico. Folha de São Paulo, editoriais, lei de imprensa, edição de 30 de março de 2008. Mas, como dito no trabalho, e vou parafrasear a expressão, há a síndrome da ditadura militar. Volta-se aos idos anteriores a 1988, quando se sentiu necessidade de transportar para a lei maior do país preceitos que poderiam estar muito bem na legislação ordinária. Chegou-se até ao ponto de transportar-se para a Constituição da República como direito a prescrição trabalhista, que sempre foi regida pela consolidação das leis do trabalho. Agora, se esquece, nessa visão, para mim, que não é a de qualquer colega, e isso eu posso testemunhar e asseverar, sem receio de dúvida, esquece-se que o Código Penal, ele foi decretado durante o Estado Novo, e continua a viger. Esquece-se que nós tivemos reformas desse mesmo Código Penal durante o regime que alguns apontam como regime de chumbo, como regime de exceção, e reformas que, no tocante a garantias do cidadão, se mostraram profícuas, se mostraram reformas adequadas, aconselháveis, quando se vive em um Estado democrático de direito. Cito e faço, a partir de dados do trabalho de René Ariel Dotti,
a que me referi, a Lei 6.416, de 24 de maio de 1977, reforma penal e penitenciária dos anos 70. Houve uma reforma aqui, como dito no trabalho, humanitária, nos setores da aplicação e execução da pena privativa de liberdade. Tivemos ainda, em 84, antes da Carta Cidadã, a reforma da parte geral do Código Penal, com as leis 7.209 e 7.210. Essas leis surgiram, presidente, é preciso que se diga, é preciso que passo a passo se faça justiça. Essas leis surgiram durante o período em que o regime que governava o Brasil era o regime militar. E não podemos, só porque veio à baila a Carta Cidadã, não podemos simplesmente apagar toda a legislação pretérita, principalmente a legislação que adveio no período subsequente a março de 1964. Cita René Ariel Dott em item regras totalitárias não recepcionadas pelo judiciário, e volta René Ariel Dott ao editorial do jornal A Folha de São Paulo. A lei de imprensa, é o editorial, deixou de ser a principal ameaça à liberdade de expressão no Brasil. Quem o diz é um jornal de grande circulação, é o Jornal Nacional. Não me refiro à Globo. Poderia me referir à Globo também, já que falei em Jornal Nacional. A ameaça à liberdade de expressão no Brasil, criada por uma ditadura, seu objetivo central era controlar a informação pela coação legal imposta a veículos e profissionais. Nem todos os 33 artigos do Código de 1967, que é a Lei de Imprensa, entretanto, correspondiam a pressupostos de tutela. Os dispositivos mais autoritários da Lei de Imprensa passaram a ser ignorados nos tribunais e a partir da redemocratização de 1985. O que restou do diploma hoje dito, repito, a exaustão a mais não poder pela Folha de São Paulo, o que restou do diploma hoje propicia alguma segurança jurídica a cidadãos, empresas e jornalistas, sem ameaçar direitos fundamentais. Mas a Folha não é composta de juristas, admito, mas a Folha é um veículo de comunicação atenta à democracia, atenta aos anseios populares. Prossegue, procedendo a confronto e citando mais uma vez o editorial do jornal referido, já nos códigos cuja aplicação seria largada no caso da abolição da lei de imprensa, há mais incerteza. Foi o que eu disse, a quem interessa o vácuo normativo? Aos jornais, aos jornalistas, à cidadania brasileira? A resposta, presidente, somente pode, com devida vênia, ser negativa. Em todas as democracias modernas, existe um conflito clássico entre dois valores fundamentais: o direito à informação de um lado e os direitos ligados à personalidade do outro. As constituições resolveram o dilema conferindo primazia ao primeiro termo em nome do interesse público.
como contrapartida, criaram as constituições mecanismos para reparar excessos cometidos no livre exercício da imprensa. E esses mecanismos, no que acionados nessa quadra que estamos a viver, não alcançaram, presidente, o cerceio à liberdade de expressão. Eu não posso, a não ser que eu esteja a viver em outro Brasil, dizer que nossa imprensa hoje é uma imprensa cerceada, presente a Lei 5.250. Digo e sou um arauto desse fenômeno, que nós temos uma imprensa livre. Agora, claro, sem que se reconheça direito absoluto, principalmente considerada a dignidade do homem, homem público ou privado, pouco importa. A dignidade há de ser mantida. E aí, consigna René Ariel Dotti, é essencial considerar que, enquanto na lei especial o bem jurídico prevalente é a liberdade de informação como interesse coletivo, e digo aqui de todos nós, no Código Penal, que se quer atrair apagando-se, a Lei 5.250, fulminando-se, excomungando-se a Lei 5.250. No Código Penal, a proteção tem caráter individual. Consideremos aí os crimes de injúria, difamação e calúnia. Prossegue o autor do trabalho, preocupado com o que é sinalizado neste processo, a revelar não uma ação direta de inconstitucionalidade. Não estamos aqui a julgar a ação direta de inconstitucionalidade que nesses anos todos não foi proposta. Não estamos aqui a julgar a ação declaratória de constitucionalidade. Estamos a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. De que preceito fundamental considerado a prática? Me digam. Em que espaço de tempo, depois de 1988, a nossa imprensa esteve cerceada, deixou de cumprir o dever público de informar e bem informar os cidadãos em geral? Não creio, presidente. A prevalecer a premissa da ação, ter-se para a procedência do pedido formulado, pedido sucessivo, o desrespeito a preceito fundamental, que se possa concluir pela transgressão ao preceito fundamental que seria a liberdade de expressão. E prossegue, então, o autor do trabalho com comparações legislativas. E precisamos ter presente que, muito embora haja a penação mais grave, considerados certos crimes contra a honra, e aí nós temos a problemática da injúria, em que o Código Penal prevê pena de 1 a 6 meses, e a lei em exame prevê detenção de 1 mês a 1 ano, nós precisamos compreender o grande todo encerrado por essa lei. E precisamos confiar naqueles que personificam o Estado, substituindo a vontade das partes e julgando os conflitos de interesse. A lei de imprensa ressalta, e isso é sabença geral, o autor do trabalho é bem mais favorável quanto aos prazos de prescrição e decadência. E também é bem mais favorável
quanto ao tratamento, que eu não diria privilegiado, porque todo privilégio encerra algo odioso, mas quanto ao tratamento que se faz presente no campo das prerrogativas da prisão especial, no que o artigo 66 dessa lei prevê que o jornalista profissional não poderá ser detido nem recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, afastando, portanto, até mesmo a preventiva. A prisão provisória, ainda que temporária, em qualquer caso, somente em sala decente. E as nossas penitenciárias não revelam essas salas. Arejada e onde encontre todas as comodidades. Presidente, hei de sempre atuar com desassombro. Hei de sempre proceder segundo a minha ciência e consciência. E o dia que puder ficar assustado, a ponto de tremer no ofício judicante, por uma suposição errônea, terei que deixar a toga que envergo nesta corte. Não posso, presidente, de forma alguma, aqui proceder a partir de um rã só. A partir do pressuposto de que essa lei foi editada, mas editada pelo Congresso Nacional, em regime que aponto não como de chumbo, mas como regime de exceção, considerado essencialmente democrático. Gostaria de saber e pediria que me respondessem com pureza d'alma qual é o preceito fundamental descumprido a respaldar o acolhimento do pedido formulado nessa inicial. Gostaria de saber, e aí teria que haver até mesmo o acionamento da premonição, o que teremos no dia seguinte, quando não mais vigente esse diploma. Devo encerrar, presidente, já tomei muito tempo da corte e peço vênia ao relator e também aos colegas que o acompanharam e, em parte, àqueles que divergiram parcialmente para julgar totalmente improcedente o pedido formulado. Deixemos a carga de nossos representantes, dos representantes do povo brasileiro, e temos um aqui presente que bem representa o meu estado de origem, dos representantes dos estados e, portanto, deputados e senadores, a edição de uma lei que substitua essa, sem ter-se, enquanto isso, o vácuo, como disse, que só leva a Babel, a bagunça, a insegurança jurídica, sem uma normatização explícita da matéria, inclusive quanto ao direito de resposta. Julgo improcedente o pedido inicial. Julgo improcedente. Senhor presidente, realizou-se em 1994, no castelo de Chapultepec, situado no centro da cidade do México, a Conferência Hemisférica sobre Liberdade de Expressão, que elaborou uma importantíssima carta de princípios fundada em postulados que, por essenciais ao regime democrático, devem constituir objeto de permanente observância e respeito por parte do Estado e de suas autoridades e agentes. A Declaração de Chapultepec proclamou que uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação.
porque temos consciência dessa realidade e a sentimos com profunda convicção, firmemente comprometidos com a liberdade, subscrevemos essa declaração com os seguintes princípios, senhor presidente. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa liberdade não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo. Toda pessoa tem o direito de buscar e de receber informação, de expressar opiniões, de divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos. As autoridades devem estar legalmente obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada pelo setor público. Nenhum jornalista poderá ser compelido a revelar suas fontes de informação. O assassinato, o terrorismo, o sequestro, as pressões, a intimidação, a prisão injusta dos jornalistas, a destruição material dos meios de comunicação, qualquer tipo de violência e impunidade dos agressores afetam seriamente a liberdade de expressão e de imprensa. Esses atos devem ser investigados com presteza e punidos severamente. A censura prévia, as restrições à circulação dos meios ou à divulgação de suas mensagens, a imposição arbitrária de informação, a criação de obstáculos ao livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício e movimentação dos jornalistas se opõem diretamente à liberdade de imprensa. Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou de favores em função do que escrevam ou de que digam. As políticas tarifárias e cambiais, as licenças de importação de papel ou equipamento jornalístico, a concessão de frequências de rádio e televisão e a veiculação ou supressão da publicidade estatal não devem ser utilizadas para premiar ou para castigar os meios de comunicação ou os jornalistas. A incorporação de jornalistas a associações profissionais ou sindicais e a filiação de meios de comunicação a câmaras empresariais devem ser estritamente voluntárias. A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a verdade, à busca de precisão, imparcialidade e equidade, e à clara diferenciação entre as mensagens jornalísticas e as mensagens comerciais. A conquista desses fins e a observância desses valores éticos e profissionais não devem ser impostos. São responsabilidades exclusivas dos jornalistas e dos meios de comunicação. Em uma sociedade livre, a opinião pública premia ou castiga. Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado, punido por difundir a verdade, por criticar ou por fazer denúncias contra o poder público. Esses princípios constantes da Declaração de Chapultepec, senhor presidente, são princípios muito caros aos regimes democráticos e se acham proclamados e incorporados também ao sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso país. O fato, senhor presidente, é que nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão. Pois o pensamento, senhor presidente, o pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre. Torna-se importante reconhecer, senhor presidente, desde logo,
que, sob a égide da vigente Constituição da República, intensificou-se em face do seu inquestionável sentido de fundamentalidade, a liberdade de informação e de manifestação do pensamento. Todos sabemos, e já tive o ensejo de salientar em decisão proferida na PET 3486, de que fui relator, e a que se referiu quando do julgamento do pedido de medida cautelar, neste caso, o eminente ministro Menezes Direito, que produziu hoje, como sempre o tem feito nos julgamentos nesta Corte, um preciosíssimo voto, um valiosíssimo voto, que há de ficar registrado e ficará e permanecerá nos anais desta Corte, tal a densidade, tal a precisão com que desenvolveu conceitos importantes, necessários e essenciais ao livre exercício da manifestação do pensamento e à prática concreta da atividade jornalística. Mas, para a honra minha, o eminente ministro Menezes Direito, no voto que proferiu, quando da apreciação nesta sede processual do pedido de medida cautelar, fez referência a esse voto, em que salientei, senhor presidente, que o exercício concreto pelos profissionais da imprensa da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura ao jornalista uma série de direitos, inclusive o direito de expender crítica, mesmo desfavorável, ainda que em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades. Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a crítica, por mais dura que seja, revela-se inspirada pelo interesse público e decorre da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional. Não se pode ignorar, senhor presidente, que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras relevantes prerrogativas que lhes são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer parcela de autoridade no âmbito do Estado, pois o interesse social, fundado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos que devem pautar a prática da função pública, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar os detentores do poder. Uma vez dela ausente o ânimos injuriandi, vel difamandi, tal como ressalta o magistério da doutrina, a crítica que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, especialmente às autoridades e aos agentes do Estado, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos da personalidade. Lapidar sobre tal aspecto, senhor presidente, como tive ocasião de acentuar, uma decisão emanada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciada em acórdão assim emendado. Verbes: os políticos estão sujeitos de forma especial às críticas públicas e é fundamental que se garanta, não só ao povo em geral, larga margem de fiscalização e censura de suas atividades, mas sobretudo à imprensa ante a relevante utilidade pública da mesma. Acórdão de que foi relator o eminente desembargador Marcos César.
Vê-se, senhor presidente, que a crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse público, não importando a contundência da opinião manifestada, ainda mais quando dirigida a figuras públicas, com alto grau de responsabilidade na condução dos negócios de Estado, não traduz nem se reduz em sua expressão concreta à dimensão de abuso da liberdade de imprensa, não se revelando suscetível, por isso mesmo, em situações de caráter ordinário, à possibilidade de sofrer qualquer tipo de punição ou de se expor a qualquer reação hostil do ordenamento positivo, tal como pude decidir em julgamento que proferi nesta Corte, e menciono. É certo, senhor presidente, que esse direito não assume caráter absoluto, eis que inexistem em nosso sistema constitucional, como reiteradamente proclamado por esta Corte Suprema, direitos e garantias revestidos de natureza absoluta. Não é menos exato afirmar-se, no entanto, que esse direito, o direito de busca da informação, o direito de comunicação e veiculação da informação, o direito de opinião e o direito de crítica exercidos pelos profissionais da imprensa, encontra suporte legitimador no pluralismo político, que representa um dos fundamentos em que se apoia constitucionalmente o próprio Estado democrático de direito. Na realidade, como assinalado pelo eminente professor Vidal Serrano Nunes Júnior, quando escreve sobre a proteção constitucional da informação e o direito à crítica jornalística, o reconhecimento da legitimidade do direito de crítica, tal como sucede no ordenamento jurídico brasileiro, qualifica-se como verdadeiro pressuposto do sistema democrático, constituindo-se, por efeito de sua natureza mesma, em verdadeira garantia institucional da opinião pública. Diz ele, o direito de crítica em nenhuma circunstância é ilimitável, porém adquire um caráter preferencial desde que a crítica veiculada se refira a assunto de interesse geral ou que tenha relevância pública e guarde pertinência com o objeto da notícia, pois tais aspectos é que fazem a importância da crítica na formação da opinião pública. Não foi por outra razão, senhor presidente, que o Tribunal Constitucional Espanhol, ao proferir as sentenças número 6 de 81, 12 de 82, 104 de 86 e 171 de 1990, pôs em destaque a necessidade essencial de preservar-se a prática da liberdade de informação, inclusive o direito de crítica que dela emana, como um dos suportes axiológicos que informam e que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. É relevante observar aqui, senhor presidente, que a própria Corte Europeia, o próprio Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que tem sede em Estrasburgo, em mais de uma ocasião, também advertiu que a limitação do direito à informação e do direito dever de informar, mediante uma inadmissível redução de sua prática ao relato puro, objetivo e ascético de fatos, não se mostra constitucionalmente aceitável, nem compatível com o pluralismo, a tolerância, sem os quais não há sociedade democrática. Essa mesma Corte Europeia de Direitos Humanos, quando do julgamento do caso Lingens, a sentença proferida em 8 de julho de 1986, após assinalar que a divergência subjetiva de opiniões compõe a estrutura mesma do aspecto institucional do direito à informação, acentua que a imprensa tem a incumbência, por ser essa a sua missão, de publicar informações e ideias sobre as questões que se discutem no terreno político e em outros setores de interesse público, vindo a concluir em tal decisão não ser aceitável a visão daqueles que pretendem negar à imprensa o direito de interpretar as informações e de expender as críticas pertinentes. Não custa insistir no ponto, senhor presidente, na asserção de que a Constituição
do Brasil, promulgada livremente por representantes do povo reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, revelou e revela extrema hostilidade a quaisquer práticas estatais tendentes a restringir ou a reprimir o legítimo exercício da liberdade de expressão e de comunicação de ideias e de pensamento. Essa repulsa constitucional bem traduziu o compromisso da Assembleia Nacional Constituinte Brasileira de dar expansão às liberdades do pensamento. As liberdades do pensamento, ninguém o desconhece, são expressivas prerrogativas constitucionais, cujo integral e efetivo respeito pelo Estado qualifica-se como pressuposto essencial e necessário à prática do regime democrático. A livre expressão e manifestação de ideias, pensamentos e convicções, especialmente quando exercida por intermédio dos meios de comunicação social, não pode e não deve ser impedida pelo poder público, nem submetida a ilícitas interferências do Estado. Não deixo de reconhecer, senhor presidente, que os valores que informam a ordem democrática, dando-lhe o indispensável suporte axiológico, revelam-se conflitantes com toda e qualquer pretensão estatal que vise a nulificar ou que objetive coartar a hegemonia essencial de que se revestem em nosso sistema constitucional as liberdades do pensamento. O regime constitucional vigente no Brasil privilegia, de modo particularmente expressivo, o quadro em que se desenvolvem as liberdades do pensamento. Essa é uma realidade normativa, política e jurídica que não pode ser desconsiderada pelo Supremo Tribunal Federal. A liberdade de expressão representa, dentro desse contexto, uma projeção significativa do direito, que a todos assiste, de manifestar, sem qualquer possibilidade de intervenção estatal a priori, o seu pensamento e as suas convicções, expondo as suas ideias e fazendo veicular as suas mensagens, qualquer que seja o conteúdo destas. Semelhante procedimento estatal que implicasse verificação prévia do conteúdo das publicações, traduziria ato inerentemente injusto, arbitrário e discriminatório. Uma sociedade democrática e livre não pode institucionalizar essa intervenção prévia do Estado, nem admiti-la como expediente dissimulado pela falta roupagem do cumprimento e da observância da Constituição. É preciso reconhecer que a vedação dos comportamentos estatais que afetam tão gravemente a livre expressão e comunicação de ideias, inclusive no plano da atividade jornalística, significou um notável avanço nas relações entre a sociedade civil e o Estado. Nenhum diktat emanado do Estado pode ser aceito ou tolerado na medida em que compromete o pleno exercício da liberdade de expressão, do pensamento e de comunicação de ideias. A Constituição, ao subtrair o processo de criação e de comunicação da interferência, sempre tão expansiva quão prejudicial do poder público, mostrou-se atenta à grave advertência de que o Estado não pode dispor, porque dos regimes democráticos não dispõe, de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre os modos de sua divulgação. Digna de nota neste ponto, senhor presidente, a sempre lúcida ponderação do saudoso pensador, ensaísta e escritor mexicano, Prêmio Nobel de Literatura de 1990, Otávio Paz, em uma clássica obra, O Arco e a Lira, O Arco e a Lira. Para Otávio Paz,
Nada é mais pernicioso e bárbaro que atribuir ao Estado poderes nessa esfera, na esfera da criação intelectual, da criação artística e da comunicação de ideias. O poder político, diz ele, é estéril, porque sua essência consiste na dominação dos homens, qualquer que seja a ideologia que o mascare. É preciso advertir bem por isso, senhor presidente, notadamente quando se busca promover a repressão à atividade jornalística, que o Estado não dispõe, e é preciso que se repita isto sempre, não dispõe, o Estado não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais dos meios de comunicação social. Essa garantia básica da liberdade de expressão do pensamento, que emana diretamente do próprio texto da Constituição e que independe, por isso mesmo, de qualquer regulação legislativa, representa em seu próprio e essencial significado um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática. Nenhuma autoridade pode prescrever o que será ortodoxo em política ou em outras questões que envolvam temas de natureza filosófica, ideológica ou confessional, nem estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição aos meios de divulgação do pensamento. Isso porque, senhor presidente, tal como advertiu o juiz Hugo Lafayette Black, da Suprema Corte dos Estados Unidos, o direito de pensar, de falar e de escrever livremente, sem censura, sem restrições ou sem interferência governamental, representa o mais precioso privilégio dos cidadãos. Vale registrar ainda, senhor presidente, por relevante, fragmento expressivo da obra do ilustre magistrado federal de Curitiba, na seção judiciária do Paraná, o juiz federal Sérgio Fernando Moro, numa preciosa monografia que cuida da jurisdição constitucional como democracia, no qual Sua Excelência põe em destaque um landmark ruling, uma decisão fundamental, um precedente importantíssimo da Suprema Corte Americana, proferida, no caso, aqui já relembrado pelo eminente ministro Menezes Direito, no caso New York Times versus Sullivan, em 1964, a propósito do tratamento que aquele alto tribunal dispensa a garantia constitucional da liberdade de expressão. A Corte entendeu que a liberdade de expressão em assuntos públicos deveria de todo modo ser preservada. Estabeleceu que a conduta do jornal estava protegida pela liberdade de expressão, salvo ser provado que a matéria falsa tinha sido publicada maliciosamente ou com desconsideração negligente em relação à verdade. Disse então, em seu voto condutor, o juiz William Brennan, o debate de assuntos públicos deve ser sem inibições, deve ser robusto, amplo e pode incluir ataques veementes, cáusticos e algumas vezes desagradáveis ao governo e às autoridades governamentais. É relevante observar, no entanto, senhor presidente, que a Constituição da República, embora garantindo o exercício da liberdade de informação jornalística, legitima a intervenção normativa do Poder Legislativo, permitindo-lhe, observados determinados parâmetros referidos no parágrafo 1º do artigo 220 da Lei Fundamental. Aí há aquela reserva qualificada que se referiu ao eminente ministro de Direito em seu voto proferido nesta sessão, a emanação de regras concernentes à proteção dos direitos à integridade moral e à preservação da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas. Na verdade, há esta reserva qualificada de legislação operada pela própria Constituição e que estabelece e que veicula regras
que objetivam precisamente tutelar, amparar a integridade desses direitos da personalidade, como o direito à incolumidade moral. Se assim não fosse, se não existisse o parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição da República, os atos de caluniar, de difamar, de injuriar, por exemplo, não seriam suscetíveis de qualquer reação ou punição, quer no plano civil, quer no plano penal, porque supostamente protegidos pela cláusula da liberdade de expressão. É importante, é interessante rememorar neste ponto voto, não é, do juiz Oliver Wendell Holmes Jr., também relembrado no seu valioso pronunciamento desta tarde, da lavra do eminente ministro Menezes Direito. O juiz Oliver Wendell Holmes Jr., conhecido como The Great Dissenter, não é? Porque notabilizou-se pelos votos vencidos que proferiu na Suprema Corte dos Estados Unidos, votos que, no entanto, representaram a semente de posições que posteriormente vieram a se transformar em posições majoritárias na Corte. Como aqui tive o ensejo de salientar, quando tive a honra de saudar, em nome do Supremo Tribunal Federal, o eminente ministro Marco Aurélio, no momento em que Sua Excelência assumia a presidência desta Suprema Corte. O voto vencido, muitas vezes, contém em si a esperança de gerações que se seguirão aquele pronunciamento. E, portanto, os votos vencidos hão de ser considerados, hão de ser respeitados, hão de ser tidos como momentos importantes na vida de qualquer tribunal, notadamente na vida da Suprema Corte do nosso país. Mas dizia eu, daí a advertência do juiz Oliver Wendell Holmes Jr., proferida em voto memorável em 1919, no julgamento do caso Schenck versus United States, quando, ao pronunciar-se sobre o caráter relativo da liberdade de expressão, e aqui acentuo, insisto, e aqui já foi dito por todos os eminentes ministros, inclusive pelo eminente ministro relator, eminente ministro Carlos Brito, que proferiu um notabilíssimo voto nesta matéria, no julgamento desta causa. Não há em nosso sistema jurídico direitos absolutos, não há garantias absolutas. Nem mesmo, todos o sabemos, nem mesmo o direito à vida tem caráter absoluto, na medida em que a própria Constituição admite a inflição, a imposição da pena de morte, tratando-se de condenação penal por delitos cometidos em período de guerra externa do Brasil, em que o Brasil esteja envolvido. Mas essa advertência do juiz Holmes, no julgamento do caso Schenck, ele se pronuncia sobre o caráter relativo da liberdade de expressão, tal como protegida de maneira muito significativa pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América. Ele acentuou nesse voto que a mais rígida proteção da liberdade de palavra não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo num teatro e assim causasse pânico, concluindo com absoluta exatidão, Oliver Wendell Holmes Jr., concluindo com absoluta exatidão, em lição inteiramente aplicável à nossa própria realidade, que a questão em cada caso é saber se as palavras foram usadas em tais circunstâncias e são de tal natureza que envolvem aquilo que ele chamou de clear and present danger, vale dizer, palavras e situações que envolvem perigo evidente e atual de se produzirem os males gravíssimos que o Congresso tem o direito de prevenir. É uma questão de proximidade e de grau. Por tal razão que a incitação ao ódio público contra qualquer pessoa, contra qualquer povo, contra qualquer grupo social, não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Cabe referir neste ponto a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, cujo artigo 13 exclui
exclui, e eu aqui negrito e sublinho, do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento, aspas, toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Tenho por irrecusável, senhor presidente, que publicações que extravasam abusiva e criminosamente o exercício ordinário da liberdade de expressão e de comunicação, degradando-se ao nível primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e ao ódio público, não merecem a dignidade da proteção constitucional, que assegura a liberdade de manifestação do pensamento. Pois o direito à livre expressão não pode compreender em seu âmbito de tutela exteriorizações revestidas de ilicitude penal ou de ilicitude civil. O fato é que a liberdade de expressão não pode amparar comportamentos delituosos que tenham na manifestação do pensamento um de seus meios de exteriorização, notadamente naqueles casos em que a conduta desenvolvida pelo agente encontra repulsa no próprio texto da Constituição, que não admite, a própria Constituição, não admite gestos de intolerância que ofendem no plano das relações sociais, valores fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana, consagrados como verdadeiros princípios estruturantes do sistema jurídico de declaração dos direitos essenciais que assistem à generalidade das pessoas e dos grupos humanos. É certo que a liberdade de manifestação do pensamento, impregnada de essencial transitividade, destina-se a proteger qualquer pessoa cujas opiniões possam até mesmo conflitar com as concepções prevalecentes em determinado momento histórico no meio social, impedindo que incida sobre ela, por conta e efeito de suas convicções, qualquer tipo de restrição de índole política ou de natureza jurídica, pois todos, como os profissionais da imprensa, hão de ser livres para exprimir ideias, para buscar informações, para divulgar essas mesmas informações, ainda que tais ideias e informações possam insurgir-se ou revelar-se em desconformidade frontal com a linha de pensamento dominante no âmbito da coletividade. Isso não significa, contudo, que a prerrogativa da livre manifestação do pensamento, inclusive pelos meios de comunicação, ampare exteriorizações contrárias à própria lei penal comum. Lei penal comum, pois o direito à liberdade de expressão, que não é absoluto, não autoriza condutas sobre as quais já haja incidido, mediante prévia definição típica emanada do Congresso Nacional, juízo de reprovabilidade, que se revela em tudo compatível com os valores cuja intangibilidade a própria Constituição da República deseja ver preservada. É por tal razão que esta Corte já acentuou, e aqui eu rememoro alguns precedentes no sentido de que não há no sistema brasileiro direitos de que se revistam de caráter absoluto, uma vez que razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas fundadas nos próprios termos estabelecidos pela Constituição. O Estatuto Constitucional das Liberdades, bem por isso, ao delinear o regime jurídico a que as liberdades estão sujeitas e considerado o substrato ético que as informa, permite que sobre elas incidam, sim, limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.
Cabe referir no ponto, apenas a título ilustrativo, julgamento emanado da própria Suprema Corte dos Estados Unidos da América, proferido em 2003, portanto não há muito tempo, no exame do caso Virginia versus Black, quando aquela alta corte concluiu que não é incompatível com a primeira emenda que protege a liberdade de expressão naquele país. Na verdade, a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos contém a proclamação de 5 liberdades, uma das quais a liberdade de imprensa. Mas concluiu a Corte Suprema Americana que não é incompatível com a primeira emenda, que protege a liberdade de expressão naquele país, a lei penal comum, que pune como delito o ato de queimar uma cruz. Foi o famoso caso do cross burning, em que membros da Ku Klux Klan, para intimidar pessoas pertencentes a outra etnia ou de outra origem nacional, queimavam cruzes em frente às suas casas ou em frente às suas igrejas. Quando sofrendo, esses membros da Ku Klux Klan, quando sofreram a instalação de procedimentos penais, invocaram em sua defesa a primeira emenda. Não, eu queimo uma cruz para expressar a minha opinião, para exercer a liberdade de manifestação do pensamento. E a Suprema Corte disse que a tanto não chegava o amparo constitucional garantido pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. E disse, então, a Suprema Corte que não é incompatível com essa primeira emenda o ato. Aliás, a lei penal comum não é incompatível com a primeira emenda, a lei penal comum que pune como delito o ato de queimar uma cruz com a intenção de intimidar. Eis que o gesto de queimar uma cruz com a intenção de intimidar representa no meio social em que é praticado um iniludível símbolo de ódio, destinado a transmitir àqueles a quem tal mensagem se destina o propósito criminoso de ameaçar. Tal julgamento, a Corte Suprema dos Estados Unidos, cuja jurisprudência, não é preciso afirmar e nem relembrar, cuja jurisprudência em torno da primeira emenda orienta-se no sentido de reconhecer quase incondicionalmente a prevalência da liberdade de expressão, adotando por isso mesmo, em termos de liberdade de imprensa, o critério da preferred position, proclamou, não obstante, que essa proteção constitucional não é absoluta, sendo lícito ao Estado punir certas manifestações do pensamento cuja exteriorização traduza comportamentos que veiculem propósitos criminosos, tal como o fez a Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso que Vossa Excelência, senhor presidente, relembrou no voto que proferiu por ocasião do julgamento do caso, no caso em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o antissemitismo constitui uma expressão do racismo e, portanto, mostra-se suscetível, passível de punição penal. É inquestionável que o exercício concreto da liberdade de expressão pode fazer instaurar situações de tensão dialética entre valores essenciais igualmente protegidos pelo ordenamento constitucional, dando causa ao surgimento de verdadeiro estado de colisão de direitos, caracterizado pelo confronto de liberdades revestidas de idêntica estatura jurídica, a reclamar solução que tal seja o contexto em que se delineie, torne possível conferir primazia a uma das prerrogativas básicas em relação de antagonismo com determinado interesse fundado em cláusula inscrita na própria Constituição. Cabe observar que a responsabilização a posteriori em regular processo judicial daquele que comete abuso no exercício da liberdade de informação não traduz ofensa ao que dispõem os parágrafos 1º e 2º do artigo 220 da Constituição da República, pois é o próprio Estatuto Constitucional, é a própria Constituição Federal que estabelece, em favor da pessoa injustamente lesada, a possibilidade de receber indenização por dano material, moral ou à imagem.
Se é certo que o direito de informar, considerado que prescreve o artigo 220 da Carta Política, tem fundamento constitucional, não é menos exato que o exercício abusivo da liberdade de informação, que deriva do desrespeito aos vetores subordinantes referidos no parágrafo 1º do artigo 220 da própria Constituição, caracteriza ato ilícito e, como tal, gera o dever de indenizar. Consoante observa em magistério irrepreensível o ilustre magistrado Enéas Costa Garcia, em monografia destinada a estudar a questão da responsabilidade civil dos meios de comunicação, inexistindo, por isso mesmo, quando tal se configurar, situação evidenciadora de indevida restrição à liberdade de imprensa, tal como pude eu próprio decidir em julgamento proferido no Supremo Tribunal Federal, e aqui faço alusão, transcrevendo a ementa daquele julgado de que fui relator, senhor presidente. Põe-se em evidência, neste ponto, uma instigante discussão em torno de tema impregnado do mais alto relevo constitucional, e que cuida de matéria a que se referiu em seu voto, na sessão de hoje, o eminente ministro Joaquim Barbosa, ao salientar que a situação de tensão dialética entre os meios que se estabelece, tendo os meios de comunicação social e os profissionais da imprensa de um lado, essa situação não só se registra em relação ao poder público, numa relação de verticalidade, mas também no plano dos demais cidadãos, num plano de estrita horizontalidade, o que põe em discussão a questão não apenas da eficácia vertical, que é o ângulo sobre o qual normalmente se discutem as relações entre os profissionais da imprensa e os meios de comunicação social e o Estado, mas no plano estritamente horizontal, ou seja, a aplicabilidade e a incidência de direitos e garantias constitucionais que protegem também os particulares nas suas relações mútuas. E essa questão... Pois não? Claro.